Olá, tudo bem? Pastor Elvis aqui para o curso de Batalha Espiritual módulo 1. Neste módulo, eu vou falar com você sobre os três inimigos do cristão e também as três estratégias que o cristão tem que usar para vencer na batalha espiritual. Vamos começar? Ok. Os três inimigos do cristão são o mundo, a natureza humana dele, que é corrompida, tá? Que é chamado de carne, e Satanás e seus demônios. Vamos começar com o mundo. O que é o mundo? O mundo é o sistema de tentação que o mundo, oferece para poder desviar e enfraquecer a vida espiritual do cristão, né? A questão da sensualidade, da sexualidade, a questão da tentação das riquezas, da violência, os prazeres do mundo, né? Quando eu falei sobre sexualidade, não estou dizendo que o sexo é pecado, tá? O sexo foi criado por Deus, mas o mundo usurpa isso, deturpa isso para poder desviar os cristãos. Então, pornografia, né, prostituição, lascívia, tudo isso aí é pecado e faz parte desse inimigo chamado o mundo, tá? O segundo inimigo é a natureza humana corrompida do cristão, né? O cristão, por mais que ele tenha o Espírito Santo, a sua natureza ainda é pecaminosa. É uma natureza caída. Ela é dominada pelo Espírito Santo, mas ela está ali ainda e o cristão precisa saber lutar contra ela para dominá-la, para não deixar o seu ego, o seu eu, sua carne, digamos assim, sobressair e enfraquecê-lo espiritualmente, tá? E o terceiro inimigo é Satanás e seus demônios, né? Satanás, ele tenta muito, ele tenta na mente principalmente, né? Ele tenta perturbar as pessoas, especialmente os cristãos, na sua mente, tá? No seu psicológico. Então é preciso entender que Satanás existe, os demônios existem, são seres espirituais com inteligência, com personalidade, e eles tentam atuar na cabeça das pessoas, tá bom? Agora vamos lá. As três estratégias que resolvem isso daí, tá? Ou seja, isso daí que sentido, pastor? Resolvem no sentido de dar vitória para o cristão na batalha espiritual são, primeiro, uma vida de oração. É preciso ter uma vida de oração, tá? Orar uma vez por semana, pastor, não. Orar todo dia. Nem que você ore 5 minutos, 10 minutos por dia, mas tem que orar, falar com Deus, tá? A segunda estratégia é preciso meditar na palavra do Senhor. Não assim abrir a Bíblia, onde cair você vai ler, não. Tem que ler a Bíblia mesmo corrida, tá? Ler um livro inteiro, o Novo Testamento inteiro, a Bíblia toda. Não somente ler corrido, mas ler meditando, aplicando na sua vida, se alimentando da palavra de Deus, tá? E a terceira estratégia é você sempre renovar a sua mente, tá? Ou seja, há um ditado que diz: nós não podemos deixar um passarinho, ou melhor, nós não podemos impedir que um passarinho voe por cima de nossa cabeça, mas podemos impedir que ele faça ninho em nossa cabeça, não é verdade? Que ele faça ninho, dá para impedir. A mesma coisa são os pensamentos, tá? Um pensamento pode passar na sua cabeça. Acontece, na minha passa também, mas eu não deixo, você não pode deixar que ele faça ninho na sua cabeça, tá? Ou seja, um pensamento de desânimo, um pensamento de desistir, um pensamento quando você ficou irado, nervoso, tem que deixar aquele pensamento ir embora. A Bíblia diz assim, ó, não se ponha o sol sobre a vossa ira, tá? Ou seja, quer dizer o seguinte, o dia está terminando e você está com raiva ainda, alimentando aquele pensamento, entende? Então tem que renovar a mente. A Bíblia diz, né, que nós temos que renovar a nossa mente, tá? Renovai a vossa mente. A Bíblia ensina isso para nós no livro de Romanos, tá bom? Então renovar a mente. Mas eu vou deixar para você aqui mais dicas e informações extras para você vencer na batalha espiritual, que é você ter uma vida de santidade, isso é óbvio, tá? A Bíblia diz assim, ó, fugir da aparência do mal. Então, pareceu mal, fuja. Pareceu mal, fuja, tá certo? Tem que fugir. Isso principalmente em relação à carne, à natureza humana e ao mundo, tá bom? E a outra dica é jejum. Não jejum para passar mal, mas é importante fazer jejum também, tá certo? Agora vou te deixar mais um conhecimento profundo, bônus para terminar essa aula. Sobre o mundo e sobre a natureza humana, a Bíblia diz fugir da aparência do mal. Então tem que se santificar, tem que fugir da tentação, tá? Tem que vigiar.
Isso em relação ao primeiro e segundo inimigo do cristão, que é o mundo e a natureza humana. Agora, em relação a Satanás e seus demônios, não é fugir, é o contrário. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele que fugirá de vós. Tá? Então, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, em relação ao terceiro inimigo, que é Satanás e os demônios, a gente não foge, a gente resiste e é ele que foge. Tá certo? A Bíblia diz que o inimigo vem contra nós por um caminho e recua, sai correndo por 7. Então, gravou isso aí? Em relação ao primeiro inimigo e ao segundo, a gente foge da aparência do mal, mas em relação ao terceiro, que é Satanás e os demônios, a gente resiste e ele que foge, tá? Muitas pessoas pensam que é o contrário, né? Que é do diabo que tem que fugir. Não. Esse inimigo, que é o terceiro, é ele que nós não temos que fugir, que temos que enfrentar. Tá certo? Vamos agora para os próximos módulos do curso. Deus te abençoe, anote tudo, estamos juntos, forte abraço.